Um docinho depois do almoço, um refrigerante no meio da tarde, um iogurtezinho saborizado. Parece pouco, mas você já parou para pensar no quanto de açúcar entra no seu dia a dia sem você nem perceber? O nosso corpo até usa o açúcar como energia, mas em excesso ele deixa de ser combustível e vira sobrecarga. E o problema é que hoje o açúcar está em uma grande variedade de alimentos, alguns alimentos inclusive que a gente nem imagina. Hoje vamos conversar com algumas especialistas para entender como identificar os açúcares na prática, como reduzir sem sofrer e como seguir as recomendações das diretrizes oficiais no dia a dia. Para começar, vamos entender o básico. O que são os açúcares que precisamos realmente nos preocupar? Quem conta pra gente é a Natália Marques. O que são os açúcares? Quando falamos de açúcares, estamos falando de um nutriente que ele está naturalmente presente nos alimentos. Essa categoria, ela é conhecida como carboidratos. Quando nós falamos do consumo de carboidratos, é muito importante que todo mundo consuma carboidratos, porque é um dos principais nutrientes que vão fornecer energia para o nosso organismo. Mas por que hoje as pessoas têm tanto medo do consumo de carboidratos e por que se fala tanto, do consumo do carboidrato, dos açúcares, atrelados a doenças como diabetes e obesidade? O segredo está no tipo de carboidrato e na quantidade consumida. O que vai trazer malefício não é o consumo da fruta em si. Então, uma pessoa que consome fruta todos os dias, ela está sim consumindo um açúcar, que é a frutose. Porém, na fruta eu estou recebendo também vitaminas, compostos bioativos e fibra. O maior problema está no consumo dos alimentos empacotados, conhecidos como alimentos processados e ultraprocessados. Esses produtos alimentícios que normalmente a gente encontra nos supermercados, eles são adicionados de açúcares. Então, quando nós consumimos esses produtos, a quantidade de ingestão do açúcar simples, ela sempre vai ser excessiva. Esse açúcar, então, que acaba sendo escondido, ele está atrelado a um consumo maior e na falta de fibras, compostos bioativos, coisas que a fruta que me vem da natureza me traz. Consumir alimentos in natura sempre vai ser melhor. Então, caprichar na alimentação, no consumo de frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas, nunca vai dar erro. É comer mais alimentos in natura e menos alimentos embalados. Na tabela nutricional, você vai encontrar uma linha que fala sobre carboidratos totais ou açúcares totais e também é importante procurar se contém fibras, tá? E também fique atento à parte de ingredientes. Nos ingredientes, o que você vai ter que observar? A presença de frutose, a presença de sacarose, a presença de maltodestrina, a presença de maltose, a presença de amido de milho, entre outros açúcares. Então não dá erro, todos nós precisamos consumir carboidratos para essa geração de energia, mas depende da quantidade que eu ingiro. O alimento, quando vem pela natureza, ele já vem equilibrado para essa ingestão, diferente de quando eu consumo um produto ultraprocessado, que além de excesso de açúcar, normalmente vem também atrelado excesso de gorduras que pode me trazer malefícios e excesso de sódio. A gente cresceu ouvindo que um pouquinho de açúcar por dia não faz mal. Um docinho ali depois do almoço, uma colherzinha a mais no café, quase como um ritual. Mas será que essa ideia ainda se sustenta hoje com o que a ciência mostra sobre o açúcar e sobre a nossa saúde? Será que esse pouquinho é tão inocente assim ou está escondido em lugares que a gente nem imagina? A nutricionista Tatiana Bononi conta pra gente. Muitos alimentos têm o açúcar embutido. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é diminuindo aos poucos o consumo desse açúcar. E o nosso paladar, ele se acostuma. Bastam 21 dias para a adaptação do nosso paladar para qualquer tipo de mudança de alimentação. Então, uma coisa importantíssima é usar o sabor natural dos alimentos. Então, principalmente das frutas. Usar temperos como
canela, como baunilha, para dar esse temperinho, né? Para amenizar o sabor mais amargo dos alimentos, eles dão essa sensação mais doce, sem precisar colocar o açúcar. E muitas receitas elas ficam muito boas, mesmo com menos açúcar do que a gente costuma usar. O suco de maçã, por exemplo, é uma ótima opção. Ele tem o doce natural da fruta e ele também confere a algumas receitas esse sabor mais adocicado, mais palatável para o nosso consumo. E todas essas trocas são para quem tem pouco tempo e não requer muito investimento financeiro, né? Algumas mudanças simples já ajudam bastante, que são substituir mesmo os refrigerantes, os sucos industrializados de caixinha por água aromatizada, colocar uma erva, um hortelã, cascas de frutas, né, para que a gente tenha a utilização integral dos alimentos, colocar um limão ou mesmo um chá sem açúcar. Comer frutas no lugar de sobremesas, né, industrializadas, né, sempre que possível. Diminuir aos poucos o açúcar do café e do chá. Prestar atenção nos rótulos, porque muitos alimentos têm o açúcar escondido, mesmo os que não são doces. Então não precisa gastar mais, só precisa escolher melhor. Não é deixar de comer o que gosta, é cuidar da saúde todos os dias. Se tem uma coisa que o açúcar sabe fazer bem, é se disfarçar. Ele muda de nome, aparece onde não deveria e quando você percebe, já virou hábito. E o problema não é só o doce óbvio, é o que a gente consome sem perceber. Para ficar ainda mais claro, vamos mostrar na prática a diferença na quantidade de açúcar entre alguns alimentos adoçados artificialmente e aqueles sem adição de açúcar. Um potinho de iogurte de 170 gramas, na versão natural, não tem açúcar adicionado. Já o iogurte adoçado chega a 15 gramas de açúcar. Agora, uma colher de sopa de geleia de cerca de 20 gramas. A geleia 100% fruta não tem açúcar adicionado, enquanto a tradicional tem, em média, 10 gramas de açúcar. Uma colher de sopa de chocolate em pó com 10 gramas. O cacau em pó puro não tem açúcar. O chocolate 50% tem cerca de 5 gramas. E o achocolatado pode chegar a 8 gramas de açúcar. Um copo de 200 ml de suco de laranja. O suco natural não tem açúcar adicionado, mas contém cerca de 16 gramas de açúcar da própria fruta. Já o néctar da fruta tem, em média, 9 gramas de açúcar adicionado. No ketchup, uma colher de sopa com 12 gramas tem aproximadamente 2 gramas de açúcar adicionado. Em 2 a 3 biscoitos recheados, cerca de 30 gramas, a gente encontra em torno de 10 gramas de açúcar. E por fim, em uma barrinha de cereal de 20 gramas, tem aproximadamente 5 gramas de açúcar. Percebe como pequenas porções podem concentrar grandes quantidades de açúcar? Como enxergar esses sobressaltos de açúcar no dia a dia e aprender a neutralizar sem virar uma pessoa paranoica com comida? Quem responde isso pra gente é a nutricionista Amanda Schiller. Bem, açúcar é açúcar. Independente se você consumir na forma de açúcar mascavo, de coco, demerara, mel, melado, eles mudam os seus micronutrientes e o sabor, mas o impacto metabólico é muito parecido quando nós consumimos em excesso. É preciso saber que existem muitos nomes diferentes para açúcares. Muitas vezes eles são usados pela indústria para disfarçar a presença dele. Por exemplo, maltodextrina, xarope de açúcar, açúcar invertido, dextrose, frutose, sacarose, néctar de agave, concentrado de sucos de frutas. Eventualmente existirão alegações como sem açúcar, mas com a presença de algum desses tipos de açúcares disfarçados. Substituir diretamente por adoçantes também não é uma solução. O ideal seria que a gente se adaptasse ao sabor natural dos alimentos sem a necessidade de adicionar mais açúcar a bebidas ou a alimentos no dia a dia.
É fundamental ter moderação no consumo de qualquer tipo de açúcar e fazer combinações entre alimentos que favoreçam a absorção desse açúcar sem picos glicêmicos. Para a rotina do brasileiro, que escolhas simples reduziriam o consumo de açúcar? Vamos começar falando do café da manhã. Alguns exemplos práticos. Vamos pensar numa troca de achocolatado por um cacau 100% com leite, ou um pão branco com geleia ou com margarina por pão com ovo, pão com queijo ou pão com pasta de amendoim. Iogurtes adoçados podem ser substituídos por um iogurte natural com fruta e canela em pó, por exemplo. E sucos de caixinha pela fruta inteira. Já no almoço, algumas trocas possíveis são refrigerantes ou sucos adoçados por água, água com limão, chás gelados sem açúcar, molhos prontos como ketchup por azeite de oliva, ervas ou mesmo limão, e a sobremesa diária por alguma fruta, deixando os doces somente para ocasiões planejadas. No lanche da tarde, algumas opções com menos açúcares seriam frutas com castanhas, um iogurte natural com fruta, um pão integral com ovo ou com queijo, uma panquequinha de banana ou mesmo uma pequena porção de um chocolate 70%. No jantar, nós poderíamos manter mais leveza sem recorrer a tantos doces. Refeições que contenham proteína com legumes, sopas que você possa fazer em casa, omelete com vegetais e evitar jantar muito tarde ou pular o jantar. E se der aquela vontadinha de doce depois do jantar, seria legal colocar um chazinho com canela, por exemplo, uma erva doce, uma camomila. E as vontades noturnas muitas vezes estão relacionadas com recompensas, o cansaço ou de repente o seu sono que pode não estar com uma qualidade muito interessante. Então, se você sentir muita vontade de doce à noite, revise toda a sua rotina e observe todas as refeições do dia para ver se não está faltando algum nutriente que possa estar te ajudando. Como deu para perceber, a conversa sobre açúcar não é sobre demonizar, é sobre proporção. Nosso corpo até sabe lidar com pequenas quantidades, mas o excesso, especialmente o que vem escondido em bebidas e produtos ultraprocessados, acaba pesando na saúde. E isso não é opinião. É o que grandes estudos vêm mostrando. Segundo análises realizadas por pesquisadores do grupo de pesquisa da USP, o NUPENS, as bebidas adoçadas são um dos alimentos ultraprocessados com maior frequência quando se come fora de casa. Estudos conduzidos por pesquisadores da Universidade de Saúde Pública da Harvard e de outras instituições apontam também que o consumo frequente de bebidas adoçadas e açúcares adicionados está ligado a um risco maior de mortalidade e de doenças crônicas. Quanto maior a dose, maior o impacto, e pequenas reduções já fazem diferença ao longo do tempo. Por isso, vale a pena olhar para o açúcar com mais intenção. Usar menos, escolher melhor e deixar que o sabor natural dos alimentos apareça. Não é sobre tirar o doce da vida, é sobre não deixar que ele faça um mal maior. E tem mais, não vamos nos iludir que os adoçantes artificiais são a salvação. Mas esse já é outro tema igualmente complexo que a gente vai abordar em um outro episódio. Inclusive, esse foi mais um episódio da série Pilares para a Saúde Integral. No próximo, a gente segue juntos com mais informações para transformar a rotina em saúde de verdade. Até mais!